E aí, tudo bem? Eu sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos e hoje nós vamos abordar sobre Auschwitz, né? Por que Deus abandonou o seu povo, os judeus, lá na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães mataram mais de 6 milhões de judeus e mais 4 milhões de outros tipos de pessoas, como os próprios russos, ucranianos, efeminados, testemunhos de Jeová, né, entre outros. O total foram 10 milhões, mas só de judeus foram 6 milhões. Por que Deus permitiu que essa quantidade enorme de judeus foram mortos? E de onde saiu tanto judeu? Parou para se perguntar? De onde veio tantos judeus? E por que estavam ali, aglomerados na Alemanha? De onde eles vieram? Quem é esse povo? E por que somente eles foram mortos nessa quantidade enorme de pessoas? Por que tanto ódio contra essas pessoas? Tá bom? Então é isso que nós vamos abordar aqui. Vem comigo, que a caminhada é longa, tá bom? Tem muita coisa para se falar sobre esse assunto aqui. O Bar Mitzvah é um rito judaico de passagem à vida adulta. É comemorado quando meninos completam 13 anos de idade. Não houve comemoração nos 13 anos de Andor Stern. Sua adolescência foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. O Bar Mitzvah de Andor tem um valor especial. A tradicional fita de couro usada na cerimônia envolve o braço tatuado com um número. Andor é o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Oi? Tudo bem? Andor Stern recebeu a equipe da BBC News Brasil em sua casa, na zona sul de São Paulo. A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu momentos maravilhosos. Se você tem dom de você saber sentir gratidão, já é um grande presente. E eu sinto quase diariamente gratidão. Sobreviver àquilo te dá uma lição de vida que você fica tão humildezinho. Quer que te conte uma coisa que aconteceu hoje? Talvez nunca te ocorreu isso. Essa vantagem eu levo de sobra de você. Imagina, se quiser, até mostro a minha cama, cheirosa, lençóis limpos, barulhinho, banheiro pegado, chuveiro fumegante, sabonete, pasta de dente, escova de dente, uma toalha maravilhosa. Descendo uma copa aí, cozinha, cheio de remédios que precisa tomar, a velhinha precisa tomar para ajudar a viver melhor. Comida à vontade, manteiga, geladeira cheia de coisas. Mas eu peguei meu carrinho, não é bem meu, mas eu uso. Fui pelo caminho que eu quis trabalhar. Ninguém me enfiou uma baioneta para ficar aí dentro da fila. Estacionei, subi, fui recebido com calor humano, carinho dos meus colegas. Gente, eu sou homem livre. Dividir em algumas etapas, tá? Os vídeos, conforme eu for gravando, a gente vai dividindo em etapas para facilitar para mim a edição, tá bom? Então eu quero já iniciar lendo aqui o que está registrado em Gênesis 48, capítulo 48, versículos, a partir do versículo 8. Vou ler aqueles tópicos que mais me interessam, tá? Para poder mostrar para vocês um raciocínio lógico, até chegar lá
na morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Então está aqui, versículo 8, capítulo 48, diz assim: Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José ao seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui, no Egito. Os filhos deles eram estrangeiros, a esposa também estrangeira, vai vendo. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, no caso Jacó, que mudou de nome para Israel, já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. E enche os olhos da gente de lágrimas, né? Tanto amor, né? Esse povo tinha lá aquelas dificuldades, desobediência, mas, poxa vida, eles também mostravam amor entre eles, em pai e filho, respeito. Nossa, é coisa maravilhosa, coisa do céu mesmo. Em seguida, José os tirou do colo de Israel, curvou-se, o rosto em terra. Olha só o respeito, meu Deus, vontade de chorar. Tão maravilhoso que é. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés, que é abençoado, à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim. Tipo assim, ele cruzou, cruzou sobre a cabeça de Efraim. Embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, abençoando Efraim, com a mão direita, que é a bênção, e a mão esquerda sobre Manassés. Pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho, o primogênito, que era direito à primogenitura. E abençoou José, dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus de quem tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo me redimiu de todo mal. Abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome. Por isso que se chamou Israel, porque Efraim, que tomou o lugar do primogênito de Israel, que era Ruben, eles pisaram na bola lá, então ele tomou a primogenitura do irmão mais velho, no caso de José. Ele era neto. Então ele poderia utilizar o nome de Efraim se ele quisesse, mas não. Ele utilizou o nome do avô, como ele está afirmando aqui. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Oh, glória! Então daí nós vamos chegar mais adiante, onde houve vários pecados, vários reis subiram aos tronos, meu Jesus amado, até chegar em alguns reis, subiram depois da morte de Davi. Aliás, retiro o que eu falei, vários reis depois, que pecaram, por isso que houve a divisão. Mas em Abraão, quando Andor nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, filho de imigrantes judeus húngaros. Tinha apenas 3 anos quando uma oferta de emprego ao pai levou a família para a Índia. Depois seguiram para a Hungria, uma decisão que se revelaria trágica. Setembro de 1939. A Alemanha invade a Polônia. Começa a Segunda Guerra Mundial. Britânicos e franceses declaram guerra ao Estado nazista. Submarino alemão torpedeou e afundou o navio brasileiro Cairu. O governo do Brasil protestou perante o rastro. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. A vida de Andor começa a mudar quando Getúlio Vargas declara apoio aos aliados que combatiam a Alemanha. É que a Hungria estava ao lado de Hitler. E com apenas 13 anos, o paulistano Andor, que só tinha passaporte brasileiro, foi detido como inimigo estrangeiro pelas autoridades húngaras.
Conseguiu fugir e passou a viver escondido até a Hungria ser invadida pelos nazistas. O problema agora não era ser brasileiro, mas judeu. A família acabou presa e deportada para Auschwitz em 1944. Me lembra como se fosse hoje. Se imagina 80, 100 pessoas dentro de um vagão onde leva gado para matadouro, onde você não tem nem pinico, nem banheiro, pessoal de 90 anos, garoto de 3 meses, vivendo lá dentro, o cheiro, a sujeira. Levou mais ou menos uma semana entre Budapeste e Auschwitz. Auschwitz reunia mais de 40 campos de concentração, principalmente de trabalho forçado e extermínio. Ali morreram mais de 1 milhão de pessoas, entre prisioneiros russos, ciganos, homossexuais, mas principalmente judeus. O campo virou símbolo da chamada solução final de Adolf Hitler, que levou à morte de mais de 6 milhões de judeus. Minha família foi tudo junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. E você ficou atônita, assim de, ué, como que está acontecendo comigo? Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você. Me pintaram de creolina. Sabe o que é creolina? Dói e arde. Depois, quando você sai, te dão uma roupa listada que não é do teu tamanho, se for ou menor ou maior, às vezes até certo. Eles tiram o teu sapato, cortam o teu cabelo e raspam tudo o pelo que você tem, seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. Vários videozinhos pequenos, tá bom? Para facilitar para mim na edição. Eu quero ler aqui em Gênesis capítulo 48, a partir do versículo 8, que é sobre a bênção, né, de Jacó, no caso de Israel, sobre os seus netos, filhos de José, Manassés e Efraim, quando ele abençoou Efraim como primogênito de toda a tribo, no lugar de Ruben, né? Então vamos lá, 8, diz assim: quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Eles eram do Egito, não eram lá israelenses. Veja, a esposa também não. Já vai gravando isso aí. Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Que é onde? No Egito. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam, né, enfraquecidos, já não enxergavam muito bem por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. Eita benção, eu choro. É muito amor, sabe, esse povo aí, nessa época aí, com todos os erros dele, mas era maravilhoso. Nossa, o respeito com o pai. Novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos, né, os netos dele. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se, o rosto em terra. Olha só o respeito. E José tomou os dois, Efraim à direita, perto da mão esquerda de Israel, né, à direita, em relação ao José que estava de frente do pai, né? Então a direita aqui e a esquerda Manassés para ser abençoado. Mas ele trocou as mãos. E Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e as pôs sobre a cabeça de Efraim, certo? Cruzando as mãos, abençoando Efraim, né, como primogênito. E a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs
a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou José, dizendo que Deus, a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus tem sido o meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, Israel, e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Então, depois da morte de Davi, Salomão assumiu o trono, né? Muito abençoado, muito rico, pecou até umas horas. Aí Deus, infelizmente, teve que dividir, por causa desse pecado, dividiu o reino em dois. Mas já era propósito de Deus fazer isso. Mas na frente nós vamos entender. Então ficou o reino do norte e o reino do sul. Capital do reino do sul, Jerusalém. Capital do reino do norte, Samaria. Então, Efraim poderia até utilizar, né? Tribo de Efraim. Mas não, ele obedeceu o avô, então deixou como Israel. Mas ele era o cabeça, ele era o primogênito dessas 10 tribos, né? Com a parte também dos levitas e uma parte também dos levitas que ficou em Judá, capital Jerusalém. Bom, aí seguindo mais adiante, subiram vários reis, né, nos tronos tanto de Israel como de Judá, e pecaram. Aí Deus levantou quem? Uma nação, que é a Síria, e levou eles cativos. Efraim, no caso, né, e as 10 tribos, né, ele era o cabeça, foram cativos. Isso por volta de 900 anos, 800 anos, 700 anos, mais ou menos, 700 anos antes de Cristo. Foram e nunca mais voltaram. Foram povoar várias e várias nações. 700 anos. A Segunda Guerra Mundial foi agora 100 anos atrás. Então dá em torno de quanto? 2.600 anos. Né? 2.000 anos depois de Cristo. 2.600 anos que esse povo está aí vagando aí por tudo quanto é país, na Europa, na África, na Ásia, na América Latina, na América, nos Estados Unidos, tudo quanto é canto tem judeus espalhados. E isso da primeira leva que foi Efraim, Reino do Norte. Ficou Judá lá, né? Passado todos esses tempos, aí por volta de 400 mais ou menos, 600, por aí. Mesma coisa. Veio Babilônia e levou eles cativos. Ficou lá um período lá, Babilônia. Se misturaram com a cultura dos babilônicos, inclusive os sacerdotes se desviaram, todos eles. Não tinha mais templo, né? Foi derrubado o templo, destruído o templo de Salomão, primeiro. E eles deixaram a Torá e criaram um novo livro. Quando me recordar aqui, eu falo o nome do livro. Com outros ensinamentos e tal, totalmente atrapalhado. Mas voltaram. Eles voltaram para Jerusalém. A tribo de Judá voltou. Ficou até Jesus Cristo. Por que voltou? Porque de lá tinha que sair Jesus, que foi prometido, né? As nações foi prometido a Abraão, né? Ele é a promessa, não é o povo israelita. Mas a promessa está onde? Em Jesus. Entendeu? Jesus Cristo é a promessa. Todos que vêm de Jesus Cristo são filhos de Abraão, pela fé, são israelitas espirituais. Então todos, a partir de Jesus, têm que aceitar Cristo como Salvador. O propósito dos judeus já passou, acabou, né? Quem foi salvo, foi salvo. É assim que é a situação. Bom, aí depois que Jesus Cristo veio, né, com seu ministério por 3 anos, os apóstolos, formou a igreja, fundou a igreja, e a igreja começou a crescer, prosperar. Aí derrubou o templo, né, porque eles arrumaram a quizumba danada lá, esse mesmo povo que perseguiu e matou Jesus. Arrumou a quizumba danada lá contra os romanos vieram, destruiu o templo, que Neemias, né, e Esdras construíram, quando eles vieram de Babilônia. Destruíram o segundo templo, acabou com tudo, e levou eles presos, espalhou também. Não voltaram mais, espalhou por todos os cantos do planeta Terra aí. Então, entende o processo, sabe, bíblico? Eu estou resumindo isso, mas nossa, a coisa é tremenda. Mas eu estou resumindo para nós chegarmos até nos nossos dias, para nós fazermos uma análise, né, contextualizar a situação desse povo que foi morto, assassinado, né, por Hitler, né, e as suas SS lá da vida, né? Então, já volto dando sequência nesse raciocínio, tá bom?
Nós sabemos, aprendemos na escola que a Europa, a América não era povoada, né? Tudo começou lá na Mesopotâmia, que tinha lá os persas, tinha os assírios, babilônicos, o Egito, todo esse povo lá, do lado de lá, certo? Os orientais, a Ásia, isso, estou falando de 4.000 anos atrás. Não existia Europa. A Europa foi formada como? Através desse povo aí. Você entende? Foi esse povo que formou a Europa. Os asiáticos, os chineses lá, aquela parte lá de cima lá, né, que eles viam pelas estérpes ali, que é um tipo de uma terra, um planalto firme assim, de vários quilômetros que passa, sabe, pela Rússia até chegar no Estreito de Bering, né? Você lembra os esquimós que eles atravessaram, depois desceram todo o continente americano? Esses índios aí que nós conhecemos são esse povo aí. Claro que muitos anos no meio do mato via indígena, né? Mas se você for pesquisar, eles têm uma certa cultura, tem resquício, sabe, dessas pessoas aí. Então, o que acontece? Todo esse povo aí que se misturou, esses judeus, essas tribos, não era, estou falando de 1000, era muita gente, era um país, era uma nação. Pra você ter uma ideia, quando ele saiu do Egito, tudo bem que morreu tudo no deserto, só entrou Caleb e Josué, mas a descendência, né? Não só foi Caleb, mas tem a descendência dos filhos dos filhos. Saíram de lá com quase 3 milhões de pessoas. Então, esse povo, essa nação, de quantos milhões tinha? Muito. Sei lá, estimar 8, 10 milhões, tudo foram espalhado, é muita gente. Muita gente mesmo. Então, eles vieram para onde? Para a Europa, formar a Europa. Criaram uma espécie de civilização, mesmo que antiga, atrasada, mas pessoas estavam ali. Quando foi criado os impérios, né, foi passando o Império Persa, Império, os assírios, né, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois, por último, os romanos, né? Então já tinha uma certa civilização um pouquinho mais desenvolvida. Só que existiam muitas tribos que eles chamavam, os romanos consideravam eles como bárbaros. Por que bárbaros? Eles não tinham uma formação cultural, eles não tinham uma organização de governo mesmo, era tribo mesmo, mas não era pouca gente, eram muitas tribos enormes, que eram os visigodos, os godos, os francos, os germânicos, os saxões, os francos, né? Eu falei os francos, não me lembro mais agora, mas eram muitas tribos, que eles ficavam lá ao norte, né, da Europa, né, chamada Eurásia, né, que é na divisão ali. Aí nós temos os chineses, eu vou lembrar aqui do nome deles, né, que eu falo chineses por causa dos traços, né, que era o Gengis Khan, Átila. Esse Átila, pra você ter uma ideia, quando eles invadiram a Europa lá por cima, eles eram tremendos guerreiros, eles andavam em cima dos cavalos, solto, com as mãos soltas, com as flechas, e os caras muito hábeis, uma quantidade enorme. Então eles invadiram lá por cima, lá pelas estepes, e vieram descendo, até chegaram até Roma. Eles invadiram Roma, esse Átila ficou lá, sitiou Roma por muitos anos, isso no Império Romano. Depois fizeram um acordo com ele, aí ele voltou, acabou morrendo lá e tal. O que acontece? Todas essas tribos que estavam lá para cima, lá no Cáucaso, aquela região lá de cima, lá, né, Rússia, sabe, os eslavos, né, que hoje nós conhecemos como, quem são os eslavos lá? É tanto país, para lembrar aqui, não é fácil não. Onde tem aquela parte onde só tem ruivo lá, é um puro gelo lá. Então esse povo era tudo tribo. O que acontece? Quando esses pessoal lá, chineses, né, tem um nome aí que eu vou lembrar aí desse povo, eles vinham, o chefe Gengis Khan na época, esse próprio Átila, eles vinham em bando,
e saqueavam todos esses bárbaros, forçando eles a descer para baixo, para a Europa, onde estava o Império Romano ali já desenvolvido, né, estruturado e tal. Então essas tribos vinham e criavam uma quizumba lá com o Império Romano, brigavam, que eram uns caras bravos, os caras, sabe, nervosos mesmo. E Roma tomava pau, mas também eles davam pau neles e eles fugiam. E ficou vários anos isso aqui, eles invadiam, tomavam pau, fugiam. Até que de uma vez eles invadiram mesmo e expulsaram os romanos, tomaram conta. Bom, pulando mais para frente, essas tribos bárbaros que nós conhecemos como saxões, bretões, visigodos, godos, ostrogodos, francos, germânicos, todo esse povo aí, eles tomaram conta da Europa. Assumiram a Europa, e aí foram se estruturando, né, países, né, como nós conhecemos hoje. França, Inglaterra, foi formando. Aí os reis foram se formando. E o Evangelho do Senhor Jesus vinha sendo pregado, certo? Desde lá do início, desde o Império Romano, desde o tempo foi pregado, o apóstolo Paulo, né, fazendo as suas viagens, né, já estava bem desenvolvido. Aí por volta do ano 500, mais ou menos, foi que houve essa invasão bárbara aí, destruiu a parte do Império Romano aqui ocidental e ficou a outra perna do outro lado, em Constantinopla, que é a parte oriental, que só foi acabar depois de 1000 anos. Lá para os anos de 1500 é que foi exterminado de vez a outra perna do Império Bizantino, né? Que era a parte lá de Constantinopla. Bom, esse povo todo, essas tribos todas, foi que formou a Europa, aqueles países europeus que nós conhecemos hoje, certo? Aí o cristianismo veio, a Igreja Católica, né, que se instituiu com Constantino como a igreja oficial, fez aquela mistureba de cristianismo com paganismo, virou um nó de angu. E quando caiu o Império Romano, a igreja se colocou no lugar, tanto como igreja e como proprietária de muitas terras. E ela tinha uma certa autoridade sobre os reis daqueles países que foram formados depois da queda dos romanos, certo? Ela tinha uma certa influência. E ela controlava tudo, sabe? A parte ali ocidental controlava tudo. Tudo. E era uma coisa bizonha. Quem não aceitava, sabe, os seus dogmas, o seu jeito de fazer as coisas, era herege. Eles matavam, sabe, na época da Inquisição e tal, então eles matavam aqueles coitadinhos dos cristãos que não aceitavam ficar sob esse jugo aí, pagão. Então eles se escondiam nas montanhas. Tem uma parte lá na Itália, nos Alpes lá da Itália, que eu não lembro do nome das cidades, é muita informação para um cara só. E eles se escondiam lá dentro das cavernas lá para cultuar Deus. Se escondiam lá, ficavam lá por muitos anos para fugir de Roma. E Roma criou seus próprios soldados. Lembra das cruzadas? Que eles voltavam depois que perderam Jerusalém, eles voltavam lá para guerrear, para tomar Jerusalém, e ficaram um bom tempo lá, depois perderam de novo, e era essa confusão aí. Então, o que eu quero dizer é que os judeus, esse povo que veio, essas tribos, tudo misturado, tinha judeus aí misturado. Pra você ter uma ideia, Portugal foi invadido por árabes. Portugal e Espanha, por 400 anos, os árabes ficaram ali. Então houve uma mistura de árabes com essas tribos bárbaras, que eram os celtas, né? Hoje Portugal, o que nós somos, os brasileiros, já é uma mistura, já vem de lá misturado. A Espanha, você pode ver que a tonalidade da pele deles é diferente dos demais europeus, por causa dos mouros, né, que eram os árabes. Os mouros permaneceram por 400 anos ali na Europa. Então tudo isso aí veio judeus misturados ali na Espanha, Portugal. Houve uma aquisição ali em Portugal e Espanha, quando os portugueses vieram para o Brasil, vieram tudo judeu. É uma outra história que não vou nem entrar, meio doente também. Então todos esses judeus foram espalhados dessa diáspora que teve aí, do Império Assírio, quando houve esse êxodo, né? E também do Babilônico, e depois Roma espalhou todos os judeus. São esses povos que estavam ali na Ucrânia,
na Ucrânia, na Rússia, sabe, Bielorrússia, toda aquela parte ali da Eurásia, ali, aquela parte ali, aquela divisão ali, do Cáucaso que eles falam, a maioria tudo judeu. Tudo judeu. Bom, essa é uma parte daquilo.